Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Que saudade que eu estou de cada um de vocês, do rostinho, das perguntas, das interações que tinham na aula. Estou com muita saudade mesmo. Para essa semana, o professor preparou o tema da nossa aula, foi mandado para vocês têm ali, já preparei um texto, vocês já devem ter lido, vocês já leram lá da página 42, aquela narração do livro da Gênesis. E assim agora o professor em poucos minutos vai tentar dar uma pequena explicação, porque é uma outra leitura que nós temos que é riquíssima. Que nem o professor falou já nas outras aulas, que o livro da Gênesis ele traz uma linguagem muito poética, muito figurativa. E cada detalhe que tem ali naquele livro é algo muito bacana para nós estarmos estudando e estarmos nos aprofundando nesse livro riquíssimo. É interessante que agora o autor desse livro, ou os autores desse livro, ele chegou num ponto que ele busca dar uma explicação sobre o mal. É uma pergunta que eu tenho, é uma pergunta que vocês têm. Se Deus é tão bom, se Deus é o Criador de todas as coisas, por que Ele criou o mal? Ele é o Criador do mal? Aí que é interessante, o autor desse livro, de uma forma figurativa, de uma forma poética, ele vai dizer que não, Deus não é o Criador do mal. Na verdade, Deus, no princípio, Ele criou tudo com um objetivo. Ele criou tudo para ser feliz, para ser livre, e essa liberdade ela se dava na vivência do amor. É interessante que lá nos primeiros capítulos nós vimos que o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E acontece o que nessa leitura que nós temos agora, que nós vamos estudar nesse momento? Acontece que o homem, esse homem é eu, é você, é Adão, é Eva, é a humanidade, na caminhada existencial acaba optando em não seguir essa imagem de Deus. Acaba de uma certa forma orgulhosa, pensando de uma forma diferente. Eu não quero seguir esse projeto do Criador. Eu quero seguir o meu projeto. E acaba sendo o Deus da sua própria existência, o Deus da sua própria vida. Como uma pessoa que não depende de Deus, como uma pessoa que não depende de uma transcendência, de uma pessoa que não precisa de uma espiritualidade. E acaba se afastando de Deus. E é isso que aconteceu lá com Adão e com Eva, nessas páginas que nós estamos lendo agora. E que o autor bíblico nos coloca o seguinte: esse Adão e Eva somos nós também. Porque muitas vezes, de uma forma muito orgulhosa, nós nos afastamos da nossa verdadeira essência. E qual que é a nossa verdadeira essência que o autor da Gênesis está colocando? Isso para a cultura judaico-cristã. A nossa verdadeira essência é imitarmos a Deus. E quem é Deus? Deus é puro amor, é pura doação, é pura empatia, é pura humildade. E quando nós não aceitamos essa essência que nós temos, queremos criar uma outra essência, nós acabamos nos afastando de nós, afastando-nos das outras pessoas e automaticamente nos afastamos de Deus. É interessante o seguinte, o professor colocou até escrito lá para vocês: quando eu me conheço, conheço a Deus. Quando eu conheço a Deus, também me conheço. Porque Deus habita em mim. Isso para a cultura judaico-cristã. E é interessante que nessas páginas que nós estamos lendo agora, o autor quer dizer o seguinte: o mal não foi uma criação de Deus. Na verdade, o mal é uma consequência de uma escolha humana. E qual que é essa escolha humana? Não aceitar aquilo que Deus quis que a criatura humana vivesse. Por exemplo, a imagem de Deus. Adão não aceitou a imagem que ele tinha. Ele quis criar uma outra imagem. Ele quis ser o seu próprio criador. Eva não aceitou isso. E a pergunta se faz a nós também. Muitas vezes nós não aceitamos qual que é a nossa verdadeira essência, que é o amor. E nós podemos perceber no nosso dia a dia quanto estragos essas visões egoístas que o ser humano tem faz quando o homem não vive o amor, mas vive, por exemplo, o egoísmo, tudo para si. Ele precisa se aproveitar de tudo, precisa se aproveitar das ocasiões, precisa pisar em cima das pessoas. E quanto mais faz isso, mais entra uma desarmonia tremenda dentro do mundo. É interessante que o autor da Gênesis coloca o seguinte: quando é feito o primeiro mal na criação, que foi uma escolha do ser humano, entra uma desconfiguração medonha dentro da criação querida por Deus. E esse mal ele tem uma força medonha que ele vai desconfigurando toda essa criação. É interessante que antes o homem vivia no paraíso. O que é o paraíso? É uma harmonia existencial, é uma harmonia que o homem tinha dentro dele, tinha com as outras pessoas, tinha com a natureza. Mas quando o homem não aceita essa imagem dele, ele aceita a fazer uma escolha egoísta, ele faz com que o seu interior seja desorganizado, desconfigurado, que a sua imagem verdadeira seja desconfigurada, que a imagem do Criador seja desconfigurada, e também a relação entre as pessoas e a natureza seja desconfigurada.
É isso que o autor quer nos mostrar hoje, que a nossa essência é fazer o bem. A nossa imagem é o amor. Nós somos feitos por puro amor e para amar. Só que quando nós optamos em não vivermos o bem, e não vivermos o amor, e escolhemos o mal, achando, entre aspas, que somos livres, na verdade nós estamos nos tornando escravos das nossas próprias escolhas. Porque o que o mal faz? O mal desconfigura e me desorganiza interiormente e também de uma forma social e também de uma forma cosmológica. Mas agora, quando eu opto em fazer o bem, em viver o amor, eu vou começando a organizar e a ordenar a minha vida, a minha existência, as minhas relações, tudo aquilo que está à minha volta, para o amor, e no amor descobrindo a minha verdadeira essência. É interessante que nesse caminho o autor nos coloca o seguinte: o homem se afastou de Deus, mas Deus não se afastou do homem. E Deus vai em busca desse homem que se afastou dessa sua verdadeira essência, da sua verdadeira imagem. E agora o autor da Gênesis vai fazer um caminho muito belo, muito lindo, de Deus que vai tentar resgatar essa imagem do ser humano que foi perdida através da sua escolha de fazer o mal. O mal foi criado por Deus? Não, o mal não foi criado por Deus. O mal, ele entrou no mundo assim quando o homem não aceitou em si a imagem que ele tinha, que é uma imagem de Deus, uma imagem e semelhança de Deus. Tá certo, meus queridos? Qualquer dúvida, pergunte pro professor, tá bom? Deixei uns parágrafos escritos esperando ajudar vocês. Façam as atividades que eu também deixei para vocês, tá bem? E nos vemos até a próxima aula, belezinha? Um abração!